Opa, fala pessoal, aqui quem fala é o Amaral, do canal Matidal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aula de hoje, História da Matemática, conteúdo, História dos Números. Bom, vou ser bem breve aqui nessa aula, já vou pedindo o like de você, o comentário, se você puder compartilhar para me ajudar, tá incentivando a fazer mais aulas como essa. Não tenho muito a falar aqui nesse começo, então bora lá pro vídeo. Bom, História do número, a origem e a evolução. Para começar essa história, a gente tem que voltar a 30 mil anos atrás, lá no período pré-histórico, quando o ser humano ele não era tão habituado aos confortos que a gente tem hoje, ao conhecimento, quando a gente ainda era uns seres nômades, que a gente transitava de um lugar para outro em busca de alimento, em busca de conforto. E bom, nessa época, o ser humano não tinha tantos conflitos, tantos problemas quanto tem hoje, e o ser humano tinha uma necessidade em específica para o surgimento dos números ali, naquele contexto, que era a necessidade de contar. Por quê? Porque após a caça, a pesca, o cuidar do rebanho, o ser humano sentia aquela necessidade de contar. Ou seja, naquela época, homens ou mulheres, né, dependendo, eles tinham ali os seus meios de alimentação, de produção, que era a caça, a colheita, pesca. E, bom, para gravar aquilo, para contar, registrar, eles representavam isso através de quê? De pinturas rupestres, eu vou deixar até aqui a foto aqui para vocês verem. As pinturas rupestres eram a forma que eles tinham de representar em quantidade aquilo que eles pressentiam, que eles necessitavam saber a quantia em si. Com o passar do tempo, os seres humanos foram se desenvolvendo e começaram a se tornar um ser mais sociável. Começaram a andar com grupos, esses grupos acabaram virando tribos e cada tribo tinha ali sua forma diferente de contar. Tanto que os números não têm um só criador, uma pessoa única ali que criou toda a base numérica. Sim, foi um conglomerado, um conjunto de pessoas que ao longo dos anos foram criando esse conceito de número que a gente conhece hoje. Ali pelo período pré-histórico, quando o ser humano passou a ser um ser sedentário, que deixou de transitar de um lugar para o outro em busca de alimento, surgiu-se a necessidade de contar. Por quê? O ser humano tinha ali os seus rebanhos e ele levava esse rebanho para o pasto no final do dia. Ele queria saber se tinha ali a mesma quantidade de ovelhas ou outros animais que tinham saído no começo do dia. Então, houve-se essa necessidade de contar. E como é que eles faziam? Eles marcavam em galhos, em árvores, contavam com pedras. Tanto que eles começaram a se basear num sistema de contagem de 10. Por quê? Porque a gente tem 10 dedos na mão. É aí que surge até um pouco do sistema decimal. Outro tópico bem importante para a história dos números é um lugar que foi a Babilônia. Na Babilônia ali, durante a evolução daquelas tribos, elas se transformaram em cidades, impérios, e as cidades e impérios, devido ao forte crescimento, houve a criação dos comércios. E, bom, com a criação dos comércios, era necessário fazer registros onde ficavam gravados as transações que ocorriam ali naqueles registros. Acontece que essa invenção dos babilônicos facilitou muito o caso da contagem e curiosidade é que os números babilônicos eram escritos de maneira cuneiforme, ou seja, eles usavam uma cunha, que era um instrumento pontiagudo que permitia eles gravarem esses registros na argila. Vou até deixar uma foto aqui, para vocês verem como era. Dando uma breve avançada, a gente tem a história dos números romanos. Se os babilônicos usavam símbolos ali para representar a contagem dos números, os romanos usavam letras. E eles empregavam as letras da seguinte forma. O I era para contar de 1 a 3, depois agrupava quantidades a cada 5 dezenas, uma centena de milhar que combinava as letras, possível de escrever as quantidades. Aí tipo 1, aí 2, 3, aí por diante. Por exemplo, o 4 era representado, o 5 era representado por um V, o 4 era representado por um V e um 1 atrás. Os números romanos, eles
não eram tão bons para calcular, então acabaram sendo substituídos pelos algarismos indo-arábicos, que é os que a gente usa hoje em dia, o 1, o 2, o 3, que a gente escreve normalmente. Eu vou falar sobre eles agora, mas não tem como esquecer ali o valor que os números romanos têm. Até hoje a gente usa eles, né, para numerar um capítulo de um livro, ou para datar de um século. Então ele tem sim sua importância. Os algarismos indo-arábicos que eu acabei de citar, eles são os que a gente usa atualmente e eles foram criados pelos hindus e espalhados pelo mundo, pelo ocidente, pelos árabes. Por isso ele é chamado indo-arábico. Os hindus, eles desenvolveram um sistema onde cada número era um símbolo e não era preciso escrever um sinal diferente para indicar cada agrupamento de objetos. Como tinham feito os egípcios ou os babilônicos, os algarismos também ocupavam diferentes posições de acordo com o valor que possuíam. Por exemplo, o 14 era 1, 4. 41 é o 4 e 1. Eles ocupam posições diferentes, logo tem valores diferentes. Aí, uma curiosidade bem legal é que nessa época existe um matemático chamado o Alcarismo, no fim da Idade Média, e esse cara aí, o Alcarismo, eu vou tirar a foto dele aqui, ó, ele era até muito confundido com Bhaskara, tem até livro aí didático que tem a foto dele dizendo que ele é o Bhaskara, mas ele não é. Esse cara, ele usava o sistema decimal indo-arábico, ou seja, o nome dele foi pro latim e o alquarismo virou alcarismo. E depois de tanto o nome dele rodar, chegou na língua portuguesa e virou algarismo. O algarismo, ele foi um grande escritor, ele fez várias obras, essas obras acabaram se popularizando por toda a Europa e o sistema decimal indo-arábico virou o sistema que a gente usa hoje em dia para absolutamente quase tudo. Por fim, eu queria deixar aqui o zero, que ele é o algarismo que representa o nada. Como é que ele surgiu? O zero ele tem uma história um pouco diferente dos outros algarismos e ele ocorre da seguinte forma. O zero ele foi um dos últimos algarismos a ser criado, se não o último, eu não sei dizer muito bem, mas isso ocorreu porque ele representava o nada e, tipo, povos como os babilônicos e os gregos, eles não fizeram a representação do zero porque eram nada, não tem como representar o nada para aqueles povos, né? Então, acaba que no século VII, os hindus, eles criaram o zero e adicionaram o sistema, e o zero ele era um espaço em branco deixado nas colunas de cálculo, que era chamado de sinhum, sinhá, alguma coisa assim. E acabou que esse sinhá ele foi pro latim e virou cipar. Cipar que tem significado vazio ou lacuna. E o cipar, né, rodou até chegar na língua portuguesa e virou zero. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Por hoje foi isso e eu deixando a minha piscada aqui pra vocês.